Amém. Seja bem-vindo, primeiro culto do ano de 2024. Estudando para essa mensagem hoje à noite, pensei, o que nós vamos pensar? Qual deve ser nosso foco para o ano 2024? O que nós devemos fazer no primeiro lugar? É isso. Buscai primeiro. Buscai primeiro. Não depois que busca todas as seus outros planos, ideias, trabalhos. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Não é nossa justiça, não é a justiça desse mundo. Nós temos que buscar o reino de Deus e a justiça do Rei do Reino. Como nós fazemos isso? É isso que nós vamos ver hoje à noite. Gostaria que nós pensamos por alguns momentos hoje à noite sobre o foco do nosso ano. Todo mundo já tomou várias decisões como vai mudar um pouco a sua vida desse ano, parar de fazer certas coisas, começar a fazer outras coisas para ter uma vida talvez melhor do que o ano passado. Mas antes, segundo Jesus, antes que fazer qualquer outra decisão na sua vida, qualquer outra mudança na sua vida, faz isso. Busca o reino de Deus e a sua justiça, porque isso é um convite dado por Jesus, que é a coisa mais honrada, o privilégio maior que nós podemos imaginar. Quando nós pensamos sobre o reino de Deus, é uma frase usada tanto hoje em dia, tem tantos livros escritos sobre isso. Eu acho que às vezes nós tratamos como se fosse alguma coisa comum. Será que eu estou buscando o reino de Deus ou não estou buscando? É uma coisa que eu vivo dentro desse reino. O que é esse reino de Deus? Nós temos que entender isso. Foi a mensagem principal de Jesus Cristo. Nós não podemos entender a mensagem de Cristo, os ensinamentos de Cristo, as doutrinas que Ele ensinou, se nós não entendemos o que é o reino de Deus. Só no livro de Mateus, Ele fala sobre o seu reino 53 vezes, só no livro de Mateus. No Novo Testamento, é mais que 158 vezes que é mencionado, e a maioria das vezes é nos evangelhos, das palavras de Cristo falando sobre o reino. Nós temos que entender esse assunto, porque quando Jesus fala, buscai primeiro o reino de Deus, se nós não temos ideia o que é isso, nós vamos continuar fazendo a mesma coisa que a gente faz, achando que talvez, de alguma maneira, eu estou cumprindo isso. Não tem nada mais importante, não porque eu estou pregando sobre isso hoje à noite, porque Jesus falou. Ele não falou para começar o seu ano novo e em junho, em agosto, em setembro, busca o reino de Deus. Não, ele diz primeiro. E para nós, o primeiro será hoje. Começará hoje, começo do ano. Antes que a gente faz outra coisa, antes que planeja qualquer coisa na sua vida, busca primeiro. E todas as outras coisas vão se encaixar perfeitamente na sua vida. Como eu sei, porque buscando o reino de Deus significa que você está fazendo a vontade de Deus. E Ele vai abençoar todas as outras áreas, todas as outras necessidades da sua vida. Isso é uma promessa da Bíblia. Existem muitas promessas falsas, muitas promessas feitas nas igrejas para encher a igreja com gente, mas essa promessa vem de Cristo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas, as outras necessidades serão o quê? Acrescentados. Todo mundo conhece esse versículo, é tão comum, até tem musiquinha de criança que canta, e às vezes quando a coisa é tão comum, se torna uma coisa ordinária. Eu sei esse versículo, eu sei o que é, mas não sei o que estou fazendo nisso.
será que nós estamos buscando? Eu quero dar uma explicação simples, mais simples possível, sobre o reino de Deus. Não estou aqui hoje à noite para fazer aquele estudo profundo de todos os aspectos, todas as ideias sobre o reino. O reino, nós sabemos, é super importante, e como eu falei, foi a principal mensagem de Cristo. Mas como eu posso explicar simplesmente hoje à noite, para ninguém não entender? Tá pronto? O reino de Deus é um lugar aonde Jesus reina. É isso. O reino de Deus que Jesus está falando aqui é um lugar onde Ele é o rei, onde Ele reina, onde as pessoas são sujeitos e submissos a Ele, onde o povo exalta, adora, obedece, exalta, conhece, querer chegar perto. Tudo isso acontece nos lugares onde Jesus reina. E nós sabemos que nesse mundo, Jesus não reina. Esse mundo ainda pertence ao Satanás. Ele é o príncipe desse mundo, ele é o Deus pequeno desse século. Nós sabemos, quando nós lemos o livro de Apocalipse e outros do Novo Testamento, que um dia Jesus vai voltar. Ele vai voltar fisicamente, ele vai reinar em Jerusalém, no trono de Davi. Por 1000 anos ele vai ser o rei fisicamente desse reino, e todo mundo vai olhar para ele e exaltar ele. Ele vai ser o rei dos reis das nações e não vai ter outra. E isso é nosso futuro. Mas Jesus falou, até o João Batista, quando ele estava anunciando a chegada do Messias, ele falou o quê? Ele viu Jesus andando por ali, ele diz assim: olha, gente, lembra que João Batista teve os seus próprios discípulos. Todos os discípulos de Cristo, seguidores de João Batista. E João Batista está falando com eles e falou: olha, está vendo? Está chegando, está próximo. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se, quer dizer, muda a sua vida. Muda agora, porque está chegando o rei. Está chegando o reino de Deus. Quando alguém perguntou, os fariseus perguntaram a Jesus: mas o que é isso? O que é o reino dos céus, o reino de Deus? Jesus falou que está dentro de vocês, dentro de todos que tá bom. Tá ligado? O que eu falei? Todos que fazem Jesus Cristo o reino da sua vida. É um reino invisível, tipo vento, que nós não podemos ver, mas nós podemos ver os resultados. Nós podemos ver as árvores mexendo. Quando chegamos aqui um domingo à noite, nós não entramos no reino de Deus. Esse lugar aqui não é o reino de Deus, mas é o reino de Deus quando nós entramos aqui, porque nós trouxemos a Ele dentro de nós. Para todos nós aqui, que já fez e estão fazendo Jesus o rei da sua vida, aqui pode dizer que é o reino de Deus. O reino de Deus não é uma igreja, não é um conteúdo de todas as igrejas verdadeiras no mundo. Nós estamos aqui como uma igreja com um papel super importante para abrir as portas, tem as chaves do reino para abrir as portas, para anunciar Jesus Cristo como o Messias e o Rei dos Reis, e convidar, através das nossas palavras, através das nossas mensagens,
para convidar a pessoa ao saber entrar no reino de Deus e ensinar o que é a justiça do reino de Deus. A igreja foi mandada por Cristo para ir para todo lugar no mundo, para pregar, batizar os salvos e ensinar todas essas coisas. Quer dizer, ensinar a justiça do reino de Deus. A igreja não é o fim, a igreja é o começo. A igreja que vai lá, abre as portas, ganha as pessoas, faz parte da igreja, ajuda você a pôr Jesus como o seu rei na sua vida. E aí você está vivendo no reino de Deus. Aonde você está, não é limitado um espaço. Aonde você está, em qualquer lugar no mundo. Temos hoje à noite nossos missionários em Venezuela pregando a palavra, abrindo a porta para o reino de Deus, vivendo no reino de Deus. Tem um casal na nossa igreja, João e Angela, que estão em África com as crianças, ensinando crianças. Estão lá, dentro deles, o reino de Deus, abrindo portas. É isso que nós temos que saber, que o reino de Deus não é limitado. Não era somente o templo, um lugar em Jerusalém antigamente, onde cada coisa espiritual, cada sacrifício, cada coisa, os judeus tinham que ir até um lugar para agradar a Deus. Agora não. Agora Jesus falou que está em todo lugar. Onde Jesus reina, há o reino de Deus. Na sua casa, tomara que é o reino de Deus, porque está dentro de vocês. Somente quando você faz Jesus o reino, o rei da sua vida. Em Lucas capítulo 6, onde nós achamos essa mensagem. E é muito difícil tirar essa porção dessa mensagem, esse sermão de Jesus, porque ele começa em capítulo 5 e ele termina no final de capítulo 7. Então, o que nós vamos fazer hoje à noite é tentar só entender essa pequena parte, mas essa pequena parte está ligada com as outras coisas. De fato, que a primeira mensagem, a primeira vez que Jesus publicamente faz uma mensagem para o povo, ele fala sobre como é a vida dentro do reino dos céus. Ele começa capítulo 5, versículo 1, falando que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque eles vão ganhar o reino dos céus. Então ele já começa com essa tema do reino de Deus. E ele fala nessa sermão da montanha vários aspectos, as regras, a vida de alguém que está vivendo no reino de Deus. Eu gostaria de encorajar cada um de nós aqui, todos que estão assistindo pelo YouTube, faça essa semana o começo do nosso ano. Vamos ler todo mundo essa semana, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Talvez você já leu 1000 vezes, vamos ler de novo. Como igreja, para nos focar o que é mais importante por Jesus, vivendo no seu reino. E ele diz aqui, depois de falar muita coisa, vou tirar só uma pequena porção aqui, capítulo 6, versículo 25. Portanto, eu digo, daqui a pouco eu quero voltar para mostrar porque ele diz portanto. Que portanto significa que está chegando a uma conclusão de alguma coisa que ele já falou. Mas olha aqui, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem.
Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupam. Quantas vezes ele fala isso? Dá para entender que o tema, o contexto dessa porção aqui é isso. É contra a ansiedade das coisas do mundo. Contra a ansiedade até as nossas necessidades. Beber, comer e se vestir. As necessidades, Deus sabe que precisam. Ele não está falando aqui sobre coisas que nós gostaríamos ter. Não está falando aqui sobre prosperidade. Esse não é assunto, nunca é o assunto bíblico. Ele não está prometendo que você vai buscar primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas que você nem pode imaginar, Ele vai te dar. Não. Aqui está falando, para de preocupar sobre as suas necessidades. No mundo da criação dele, você não percebe que Ele cuida a criação dele em todos os aspectos? Você não é muito mais valioso do que esses animais, essas aves? Não acha que Deus consegue fazer o que precisa fazer na sua vida para você ter as suas necessidades? Antes que busque nessas coisas. E não falando também que para de trabalhar, para de buscar, para de comprar, para de ganhar dinheiro. Não está falando isso também. Ele fala que as aves do céu, que Deus se alimenta. Mas alguém já viu uma ave parado o dia inteiro na árvore dormindo? Na rede? Não. Eles não param. Eles voam, eles procuram, eles pegam, eles levantam cedo, eles pegam o minhoca, eles levam até dar comida para as filhotes. Eles trabalham, eles não param. A ideia aqui é dizer, eu vou só para a igreja, vou ler a minha Bíblia, e Deus vai providenciar de uma maneira milagrosa todas as coisas que eu preciso. Até Ele vai enriquecer a minha vida, porque o tamanho da minha fé é demonstrado pela a riqueza minha. Mentira, isso não é bíblica. Para medir a sua fé, é quando nós confiamos em Deus, que em primeiro lugar, antes, eu não vou me preocupar sobre o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir, eu sei que Deus sabe. Eu vou primeiramente para honrar Deus. Eu vou primeiramente para chegar perto de Deus. Eu vou primeiramente para aprender da justiça, e eu vou aplicar a justiça para mim e para todos ao meu redor. Eu vou viver uma vida correta dentro de todas as regras que eu estou vendo aqui em Mateus 5, 6 e 7, e o resto da Bíblia, sobre uma vida cristã. E quando eu faço isso, estou buscando primeiro o reino de Deus. É uma coisa também para entender. Isso não é primeiro como se fosse a primeira coisa que faz. Você levanta de manhã, abre a sua Bíblia, lê a sua Bíblia, que está bem, está ótimo. Lê a sua Bíblia, faz a sua oração, fecha a sua Bíblia e faz assim, um cheque. Eu fiz, eu busquei primeiro o reino de Deus e eu posso deixar. Agora eu vou enfrentar a minha vida. Eu vou fazer a segunda, terceira, quarta, eu vou fazer 1000 coisas, mas primeiramente eu fiz a minha coisa. Não está falando isso. Não é uma lista de prioridades. Jesus quer dizendo que é a primeira de importância de tudo que nós fazemos. Devemos começar nosso dia com o Senhor. Mas quando nós saímos da casa para trabalhar, nós temos que lembrar também que o meu trabalho, eu estou aqui para honrar o Senhor. Eu estou aqui também para buscar Ele no meu trabalho. Quando eu sou um trabalhador correto, honesto, justo, eu estou cumprindo o meu papel como um homem no Filho de Deus. Eu vou fazer tudo antes de qualquer decisão, antes de ir na escola, antes de brincar, antes de namorar, antes de casar, antes de todas as minhas decisões, eu vou buscar o Senhor em todas as decisões, primeiro. E aí Ele pode abençoar. Aí Ele vai ser honrado em tudo que nós fazemos. E aí Ele vai nos dar sabedoria, Ele vai nos dar paz, alegria, gozo, fé,
bondade, esperança, amor. Tudo isso são os frutos, são os resultados, são as coisas que não podemos ver o vento, mas a mudança na nossa vida, todo mundo vai ver. O resultado de buscar e estar no reino de Deus. Não é uma coisa que faz a primeira coisa do dia, eu fiz isso, agora eu vou enfrentar o meu dia do meu jeito melhor. Não, em todas as coisas, em todas as áreas, em todos os momentos, antes de tudo, tem que buscar o reino de Deus. Será que essa decisão de onde vou trabalhar é um lugar onde eu posso honrar Deus? Será que é justo? Será que é correto? Será que é honesto? Será que essa pessoa com quem eu estou querendo namorar, a pessoa certa? Será que no meu namoro eu posso honrar Deus em tudo isso? Será que eu tenho uma oferta, uma oportunidade de trabalhar numa outra cidade? Será que essa mudança realmente vai ser uma coisa correta, que vai honrar Deus? Será que eu posso servir a Ele quando eu mudar para outro lugar? Em tudo que nós fazemos, Jesus está dizendo, primeiramente, como é a posição mais importante de tudo que nós fazemos, vamos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Versículo 28, porque vocês se preocupam com roupas, vejam como já li isso, contudo, versículo 29, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. O contexto aqui é preocupação, ansiedade, medo de não ter para amanhã. Então, hoje eu tenho que fazer muita coisa, porque eu não sei se eu vou ter amanhã. Esse medo é uma coisa que também é contra a palavra de Deus. Não estou falando de medo de ficar alerta assim, de qualquer coisa que talvez seria errado ou perigoso, mas aquele medo de ser uma pessoa medrosa, de não querer enfrentar coisas. Então, portanto, não se preocupem, dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos, a diferença, os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Se não há diferença entre nossa vida e uma vida de um pagão, uma vida que não conhece Jesus como Salvador, que Jesus não é o Rei, se nós corremos, principalmente, em primeiro lugar, lembra que não é para não buscar, para não fazer, para não trabalhar, para não comprar, para não ganhar vida. Isso não é o assunto. O assunto é não preocupar sobre essas coisas, como vocês não têm um Pai Celestial que sabe todas as suas necessidades. E dá a você um papel, uma oportunidade, saúde, tudo oportunidade para você fazer o melhor possível. Nós temos que andar nessa maneira em nossa vida. Porque os pagãos, eles só procuram, só buscam, só correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Por quê? Porque está falando sobre as necessidades da vida. E aí ele chega a essa frase famosa: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Isso é promessa, isso é um mandamento com promessa divina. Todas essas coisas, essas necessidades da vida. Como eu falei, não está prometendo prosperidade, assim, a riqueza, que vai ter tudo que você nem podia imaginar. Porque quando nós somos focados nessas coisas, nós não somos focados em Cristo. O foco da nossa vida, do começo agora até o fim, deve ser Jesus Cristo, o nosso Rei. A primeira pergunta que você precisa se perguntar hoje à noite: será que eu estou dentro desse reino? E pode entender isso fácil, pode responder agora, sim ou não. Jesus é seu Rei.
Ele é soberano na sua vida. Todos esses hinos que nós cantamos estão falando sobre isso, nós cantamos sobre isso, mas será que é uma verdade na sua vida? Eu me entrego totalmente, todo o meu ser é só para te louvar. Será que isso é uma verdade? Se fosse o rei da sua vida, o soberano, nós entendemos que Deus é o soberano, Jesus é o soberano, Ele é Deus. Ele está em controle de tudo. Ele fala e acontece. Isso não é uma questão, mas a questão é sim, mas Ele é soberano na sua vida. Ele que controla a sua vida, o seu temperamento está controlado pelo Espírito Santo. Ele é o rei da sua vida. Não é que você acredita que Ele é o rei dos reis, Senhor dos senhores, mas Ele é o rei dos reis, Senhor dos senhores na sua vida. Começa quando nós arrependemos dos nossos pecados e aceitamos Ele como nosso Salvador. Jesus Cristo não é apenas um Salvador, Ele é tudo, muito mais que isso. Ele pode nos salvar das nossas vidas, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Rei, Ele é tudo, muito mais que nós podemos imaginar. E nós temos que buscar isso todos os dias. Nós temos que viver como Ele é soberano, que Ele tem controle da minha vida. Eu não tenho opção nenhuma a não obedecer a Ele. E quando nós obedecemos a palavra, quando nós exaltamos o nome com as palavras e as ações da nossa vida, quando nós adoramos a Ele, quando nós temos uma reverência enorme para o nome dEle, para a presença dEle. Quando nós podemos chegar ao momento que Jesus falou, não é a minha vontade, mas a sua vontade seja feita na minha vida, podemos dizer que Ele é o meu Rei. E eu estou no reino de Deus, eu estou buscando o reino de Deus. Buscam, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Por quê? Porque Ele vai nos dar força, inteligência, poder, paciência, bom senso, tudo que vem na presença de Cristo. Mas Ele não está falando de enriquecer a sua vida, não pode ser. Por quê? Porque nesse mesmo sermão da montanha, que começa em capítulo 5 e termina em capítulo 7, Ele fala sobre o perigo de acumular tesouros aqui na terra. Se Ele fala sobre o perigo de acumular tesouros aqui na terra, como essas coisas têm um poder para tirar o seu foco, para encher seus olhos nas suas coisas e não em Deus, Ele diz aqui em versículo, no mesmo capítulo, no versículo 19, antes Ele diz, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Se Jesus está falando sobre o perigo de ter tanta coisa que tira o coração, Deus não é mais no primeiro lugar. Eu tenho as minhas coisas agora. O meu coração está com meus tesouros aqui. Se Jesus está falando contra isso, como Ele vai te dar tesouros dessa terra? Não faz sentido. Ele vai cuidar das nossas necessidades. Nós vamos ter uma vida boa. Se Ele quer nos abençoar, Ele sabe a potência que nós temos, que nós podemos lidar com essas coisas. Mas isso não é uma promessa à toa para todos. Porque muitos vão parar de orar para Deus e vai cuidar mais, em primeiro lugar, os tesouros que eu tenho aqui na terra. Nós temos que entender exatamente o que é isso. Busca primeiro, para de preocupar. Sabe que Jesus está nos dando um convite pessoal para sair da preocupação.
Preocupação traz estresse, faz medo, até se torna até covarde, tímido. E a Bíblia diz que os covardes, tímidos, não herdarão o reino de Deus. Porque nunca buscaram, tinha medo, porque estava com tanto tempo procurando o que eu vou comer, o que eu vou fazer para minha necessidade. Confia em Deus, busca Ele, e aí vai trabalhar. Ele acabou de ensinar como orar para Deus te dar o pão diariamente, mas tem que trabalhar, tem que ir, tem que buscar, mas primeiramente, vai chegar no reino de Deus, pedindo ajuda, pedindo a sua direção, pedindo a sabedoria e a presença o tempo todo. E no fim aqui, ele fala sobre o amanhã. Também não é para se preocupar sobre amanhã. Hoje não é o dia para se preocupar sobre amanhã. Olha o que diz, terminando o versículo 34. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia seu próprio mal. Todo dia vai ter desafio. Se eu estou preocupado com amanhã, eu não vou ser bem hoje. Deus vai nos dar forças hoje. Toda aquela história sobre a maná que desceu do céu na época dos israelitas no deserto, vocês conhecem a história? Não tinha comida. Deus falou, é uma necessidade. Deus falou, eu vou providenciar comida para você. Todo dia caiu a maná, esse pãozinho do céu. E todo dia eles levantaram e tinha comida. Tinha que buscar, tinha que ir lá. Ele não caiu dentro da boca deles. Ele tinha que levantar e ir lá buscar. E tinha. Mas o que sobrou da noite, estragou. Não podia guardar um monte para amanhã. Você come o suficiente hoje, o que sobrou no chão, estragou. Se você pegou e encheu 10 sacolas, porque estava preocupado com amanhã você levanta, abre a sacola, está tudo podre. Porque amanhã Deus deixou cair de novo um pão fresquinho. Deus quer que nós trabalhamos hoje, confiamos hoje, faz tudo o que nós precisamos fazer hoje, e confiar que amanhã Ele vai me dar as forças, sabedoria, bom senso, para saber o que fazer amanhã. Eu vi essa comercial sobre o Submerso. Submerso, esse ano nós vamos falar sobre os fins do tempo. Como será? A Bíblia descreve muita coisa. E quando nós lemos esse tipo de coisa, tem uma tendência de dar medo. Preocupar sobre amanhã. Até nem chegando ainda, tudo que a Bíblia fala sobre isso, só nós, nessa sala aqui, nós entendemos que o mundo está mudando rapidamente. O mundo está indo para o pior. E todos nós, a maioria, chega momentos da nossa vida que nós ficamos preocupados com amanhã, com o futuro. Especialmente nós que temos filhos ou netos pequenos que estão nas outras salas. Nós aqui ficamos preocupados como eles vão viver nessa vida que nós estamos entendendo, eles ainda não, entendendo essas mudanças, essas coisas satânicas que estão acontecendo, não somente no Brasil, mas em todo lugar no mundo. Tudo isso está acontecendo para destruir todos os princípios cristãos. E nós estamos entendendo isso. E nós temos, às vezes, medo. Somos preocupados. Como os nossos filhos, que nós não podemos imaginar, pensar neles, além de qualquer outras coisas, como nossos doces nenês, bebezinhos, que nós queremos proteger
dessas coisas. Mas se nós vamos de verdade buscar o reino de Deus, lembre que no contexto que Jesus falou, é quando nós buscamos o reino de Deus, significa que nós confiamos até o amanhã nas mãos de Deus, que eu não vou me preocupar, não significa que eu não vou me preparar, não vou preparar nossos filhos, nossos netos, mas eu não vou me preocupar. Nós não devemos projetar, se tiver um medo, para eles. Nós devemos encorajar, incentivar, ensinar, porque eles vão enfrentar coisas que nós até hoje nem podemos imaginar. O mundo está se afastando cada vez mais, não somente de Cristo, mas estão se tornando inimigos de Cristo. E todos que são seguidores de Cristo vão se tornar inimigos do Estado, do povo geral. Então nós entendemos isso, nós já estudamos a Bíblia, nós já sabemos que vai chegar. Mas às vezes nós temos medo por causa disso, mas a gente não pode ter. Eu li, para terminar hoje à noite, eu li uma coisa que eu tentei traduzir de inglês para português, que fala sobre isso. Diz assim: não sinta pena ou medo dos seus filhos, dos seus netos, porque o mundo em que eles vão crescer não é o que costumava ser. Deus os criou e os chamou. Deus os criou e os chamou para o momento exato em que estão. A vida deles não foi uma coincidência, não foi um acidente. Deus criou eles sabendo exatamente o momento difícil, o mundo difícil que eles iam enfrentar. Nós devemos criar nossos filhos para conhecer o poder daqueles que entram como filhos de Deus, aqueles que aceitam Jesus como Salvador, aqueles que colocam Jesus como Rei e vivem no reino de Deus. Nós temos que ensinar isso, sem trazer medo, preocupações. Treine as nossas crianças na autoridade da palavra de Deus. Ensine-os a andar na fé, sabendo que Deus está no controle. Capacite-os a saber que podem mudar esse mundo. Não os ensine a serem temerosos, desanimados, como o estado do mundo, mas esperançosos de que possam fazer algo grande no seu redor. Nós vemos isso sempre na Bíblia. Quando as coisas são mais difíceis, mais trevas, Deus levanta, Deus capacita um exército, um povo. Todas as pessoas, em toda a história, foram colocadas no tempo exato em que estavam por causa do plano soberano de Deus. Ele sabia que Daniel poderia lidar com a toca dos leões. Ele sabia que Davi poderia lidar com Golias. Ele sabia que Esther poderia lidar com Amã. Ele sabia que o Pedro poderia lidar com as perseguições. Ele sabe que o seu filho, a sua filha, seu neto, pode lidar com qualquer desafio que enfrenta em sua vida. Ele os criou especificamente por isso. Não tenha medo por seus filhos.
mas tenha honra que Deus te escolheu para ser o pai e a mãe que vão ensinar corretamente o poder de Deus, um poder sobrenatural que aumenta nos momentos difíceis. E eles vão poder ser uma geração que vão enfrentar coisas que nós não podemos imaginar, mas que essa geração vai ser uma geração de heróis. Cria Daniels, Davis, Estés, Pedros, cria desde pequeno homens e mulheres que vão enfrentar sem medo, levantar contra a oposição e cumprir o papel, a razão que foi criado e estava nesse mundo, nesse momento. Mas sabe que se nós não fazemos isso, onde eles vão aprender? Se nós não conseguimos colocar Deus como rei da nossa vida, quando nós temos toda a liberdade, livre para fazer qualquer coisa por Deus, e nós simplesmente decidimos que Ele não é tão importante, eu vou colocar Ele no terceiro, no quarto, no quinto lugar na minha vida. Eu vou fazer tudo o que eu preciso fazer. Se tiver tempo, eu vou na igreja onde eu posso cantar ou honrar e louvar Ele. Se tiver tempo, eu vou fazer coisas para Ele. Se eles vejam isso em nós, como eles vão se desenvolver? As pessoas que Jesus vai precisar nos últimos tempos. Não tenha medo por seus filhos. Deus não está coçando a cabeça dele, se perguntando: o que eu vou fazer agora com essa bagunça? Ele já tem um plano. E esse plano, se você ler, no fim, o Apocalipse está cheia de pessoas, heróis, homens, mulheres fortes, nossos filhos, nossos netos. Ele tem um plano para destruir as trevas e para que a luz de Cristo permaneça em todos os momentos até Ele voltar aqui na terra. Não deixe o seu medo roubar a grandeza que Deus quer colocar neles. Eu sei que é difícil imaginá-los como qualquer coisa, como eu falei, além de seus doces nenês. E só queremos protegê-los de qualquer coisa que possa ser difícil para eles. Mas eles nasceram por um tempo assim. Se nós acreditamos nisso, se nós dizemos que Jesus é o meu rei, eu não nasci 100 anos atrás, onde era talvez um mundo mais tranquilo, mas eu estou aqui nesse momento. No livro de Atos, a Bíblia diz que Deus, já sabe, coloca a pessoa do lugar certo, no momento certo. Eu penso muito sobre isso. Eu já falei, talvez aqui do púlpito, como vai ser? Como vai ser para nossos filhos, nossos netos, aqui no futuro? Mas nós não podemos ter medo, nós temos que ver, tem que olhar do outro lado, como eles vão ser usados, extremamente grande por Deus. E Deus vai capacitar a eles, não somente sobreviver, mas vencer todo o mal. Jesus falou assim: eu venci o mundo. O que vence o mundo é nossa fé. Não é o tamanho do nosso corpo, é a nossa fé. Vamos passar isso para aqueles crianças do outro lado aí. No começo de 2024, vamos simplesmente obedecer nosso rei. Vamos parar de preocupar
e vamos confiar em Deus. Não somente para uma coisa simples, mas por tudo. Vamos confiar. Vamos mudar olhar nossa vida. Vamos parar de preocupar. Preocupação só faz mal para todos os aspectos do ser humano. Para a parte física, para a parte mental e para a parte espiritual. Nada positiva pode vir através de preocupação. E Jesus deu a solução. Ao invés de preocupar, ao invés de ter ansiedade, até nas suas necessidades, lembra, você tem um Pai Celestial que sabe que você precisa dessas coisas. Busca primeiro então o seu reino, e essas coisas serão acrescentadas. Ele vai providenciar. Vamos focar isso nesse ano de 2024. Ele nos convida a aceitar a sua vida, a sua sabedoria, a sua paz, a sua esperança, benignidade, a sua fé, alegria e amor. Se você está aqui hoje à noite e não tem isso ainda, você não chegou um momento na sua vida em que você reconheceu a necessidade de deixar a sua vida, a sua direção, o seu jeitinho e seguir Deus, o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, o Deus que se manifestou na pessoa de Jesus Cristo e habitou entre nós aqui nessa terra por 33 anos, morreu na cruz para pagar o preço do seu pecado, foi sepultado no terceiro dia, ressuscitou para ser o Salvador eterno de todos que o buscam. Se você nunca chegou a um momento da sua vida em que você se entregou para ser um seguidor de Cristo, Ele está te convidando hoje à noite. E o último versículo que eu quero ler, Jesus falando em Marcos capítulo 1. Estava começando o seu ministério. O grande João Batista foi levado preso. E a Bíblia diz, depois que João foi preso, Jesus foi para Galileia, proclamando as boas novas, nossa palavra para evangelho. Proclamando as boas novas de Deus, palavra de Cristo. O tempo é chegado, chegou. Dizia ele, o reino de Deus está próximo, está aqui. Arrependam-se e creem nas boas novas. Talvez essa é o seu momento. Aqui em casa, o altar vai ser aberto, nós vamos cantar uma música, terminando esse culto, mas dando você a oportunidade de responder a isso. Pode vir aqui, pode falar comigo, pode ajoelhar, vai ter pessoas aqui para orar junto com você. Se você não entende, depois que termina, me chama, converse com alguém. O que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para Jesus se tornar o meu rei? Não tem nada mais importante. Garanto, eu não posso garantir muita coisa, mas eu garanto isso. Não tem nada que você vai fazer nesse ano, ano que vem, qualquer ano, mais importante do que receber Jesus como o seu Salvador. E Jesus falou, faz isso agora. Primeiramente, se você já é salvo, talvez membro da nossa igreja, mas você precisa ter esse foco para realmente sair de preocupação. Preocupação é uma coisa tão natural para o ser humano, mas lembra que o reino de Deus não é normal, não é natural, é além disso, é uma vida onde Jesus é o nosso rei. Então isso não é normal. Vamos viver como se fosse a realidade das nossas vidas. Vamos ficar em pé e vamos cantar.